Olá, boa noite. Começa agora o Senac Acontece, sua dose diária de informação e entretenimento. O programa de hoje está repleto de atrações. Entrevista com Maurício Silva, que vai falar sobre a transformação que a educação promove em nossas vidas. Últimas informações sobre Débora dos Santos, envolvida nos ataques de 8 de janeiro. Link com a repórter Elide Quiridona, direto de Brasília. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí! Por que alguém trocaria um dragão por um T-Cross? Bom, dragões são difíceis de manobrar. Já o T-Cross te ajuda com tudo. Dragões têm conforto medieval. Já no T-Cross é como voar de primeira classe. Mas tudo bem, deixa o dragão pro rolê de domingo. Muito prazer, chegou o novo T-Cross. Esse é o uniforme oficial do brasileiro. Do brasileiro da ginga. Do brasileiro que rala. Uou! Do brasileiro de coração. Do brasileiro de sangue. E do brasileiro que vai representar em Paris, mas que não chegou aqui caminhando sozinho. Estamos de volta com o Senac Acontece. Você já pensou sobre a transformação que a educação promove? O programa de hoje vai inspirar e revelar histórias de superação conquistar através do poder do conhecimento. Você vai conhecer pessoas que mudaram suas vidas e impactaram comunidades graças à educação. Seja rompendo barreiras sociais, abrindo portas para novas oportunidades ou realizando sonhos antes distantes. Esses protagonistas mostram como o aprendizado é a chave para um futuro melhor. Vamos explorar como escolas, projetos e iniciativas transformam realidades, provando que a educação é o caminho para a mudança verdadeira. Prepare-se para se emocionar e se inspirar com essas histórias de determinação, coragem e sucesso. Eu quero os nossos aplausos para o nosso entrevistado, Maurício Silva. Boa noite, Flavinho. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Imagina, o Maurício ele tem 36 anos, ele é formado em marketing digital, pós-graduado em gestão de produção audiovisual, ele é apaixonado por comunicação. O próprio currículo já diz isso, né? Tecnologia, idiomas e viagens. É, Maurício Silva. Vamos lá, o famoso Lobo Mal, gente. Para quem não conhece, o Maurício Silva é o nosso Lobo Mal. Maurício, dentro de toda essa parte de educação, que é o nosso tema de hoje do programa, eu queria saber com você qual é a importância da educação na sua vida. Olha, ela mudou muito. Quando eu era mais jovem, a criança barra adolescente ali, eu não dava muita importância para a educação. E hoje eu vejo que foi um erro bem grave, né? Na época do ensino médio, eu não queria estudar, era aquele adolescente que não gostava de estudar e não ligava muito para isso. Só que quando eu entrei na fase adulta, eu vi a importância realmente de ter uma educação, né? De seguir com os estudos, né? Para você poder ter uma oportunidade melhor, né? E até o aprendizado de idiomas, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, me abriu muitas portas também. Minha avó era professora de inglês, Olha, então ela me incentivou bastante, né? Então, aí eu comecei a ver realmente a importância, né? Que se você quer chegar num lugar melhor, você precisa ter o conhecimento. E a gente só adquire o conhecimento com a educação, né? E acho que a educação abrange muito mais do que só o que a gente aprende na escola ou na faculdade, né? Acho que a gente carrega a educação para a vida, né? Não, com certeza. E houve algum momento em que a educação fez diferença na sua vida? Sim, começando pelos idiomas. O espanhol, que é um idioma que eu tenho nativo porque minha mãe e minha avó são argentinas, né? Então, eu morei na Argentina por 2 anos e aprendi o espanhol lá de uma forma que eu tinha que estudar e fazer tudo em espanhol. Então, eu consegui aprender e voltar para o Brasil com essa bagagem. E o inglês também, no decorrer da minha vida, assim, minha avó foi me ajudando e fui por conta própria também. Nunca cheguei a estudar em escola, mas é uma coisa que eu gosto e tenho facilidade e sempre me interessei. E os idiomas abriram portas. Quando eu comecei a trabalhar, né, registrado,
Na época ainda não tinha faculdade, não tinha nada, então só podia concorrer aquelas vagas para ganhar o salário mínimo. Só que o espanhol e o inglês faziam eu ter uma vaga um pouquinho melhor, ganhar um salário um pouco melhor do que a maioria, assim, né, no primeiro emprego. Então, acho que a educação, desde o começo, me ajudou bastante, né, fez a diferença. Que bacana. E falando do mercado de trabalho, a educação, ela faz diferença só no mercado de trabalho? Ou você acha que ela traz alguma diferença na vida de uma forma geral? Antes eu não pensava muito nisso, mas hoje eu vejo, assim, que ela traz uma bagagem para a vida. Eu acho que o aprendizado que a gente tem desde o ensino, de criança ali, né, no pré, no ensino fundamental, no médio, num geral, tudo que, lógico que tem a parte da educação dos nossos pais, mas o que a gente não aprende com nossos pais, a gente aprende na escola também, né? E a gente leva essa bagagem na faculdade, é outro tipo de informação que a gente recebe, é outra forma de estudar, né? Então, acho que a educação sempre vai mudando e vai moldando a gente também, a gente vai mudando de opinião, a gente vai evoluindo. Eu acho que a evolução ela nunca acaba, né? E eu acho que a educação ela é primordial para fazer a gente ser um ser humano melhor, né? Com certeza. E aí, falando nessa questão de idiomas, de bacharelado, você é pós-graduado, né? Você acha que um curso técnico ou um curso bacharelado, ele faz diferença na hora de você conseguir uma colocação no mercado de trabalho? Sim, eu acredito que hoje em dia o curso técnico ele até faz mais diferença do que a pós-graduação. A pós-graduação ela é boa para você se especializar em determinada área. Pode ser bom, mas eu acho que o curso técnico é mais mão na massa, como aqui no Senac, por exemplo. Tem muitos cursos técnicos que você sai daqui já com uma especialização e pronto para a área de mercado, né? A pós-graduação acho que tem que ser uma coisa que você tem que fazer algo certeiro, algo que você realmente quer estudar e se apropriar daquilo, né? Porque hoje eu vejo muita gente fazendo graduação e pós-graduação e não atuando na área em que se formou, né? Eu acho que é cada dia mais comum as pessoas empilharem conhecimento, né? Fazer uma graduação atrás da outra e não atuar na área, né? Ou seja, por não conseguir estágio, ou por desistir, né? Ou por mudar de ideia. Então, acho que o curso técnico, ele traz uma formação mais rápida e te faz ver se é realmente aquilo que você quer. Então, se eu fosse começar hoje, eu começaria por um curso técnico. Legal, acho que a gente pode explorar mais isso, mas daqui a pouquinho eu vou dar um rápido recado aqui para o pessoal que está em casa. Gente, em que época vocês vivem que ainda não tem Claronet Virto, hein? Com a banda larga da Claro, a sua casa vai brilhar. Navegue, assista filmes, jogue online e faça downloads sem queda nenhuma. Assine agora mesmo a Claronet Virtua por R$ 99,99 por mês e tenha acesso a 500 MB da banda com fibra ótica líder em ultra velocidade. Gostou? E não é só isso. Assinando agora, você tem acesso a Netflix durante os 6 primeiros meses. Não acredita? Então eu vou repetir. São 500 MB por R$ 99,99 por mês e Netflix por 6 meses. Essa oferta é demais, gente. Não pode perder. Ligue agora para 0800 720 1234 e tenha internet bombando na casa toda. Mas ligue logo, 0800 720 1234. Só Claro tem o maior alcance com um super Wi-Fi. Se você pode ter Claro com mais velocidade e mais estabilidade, vai ter outra por quê? Claro, você merece o novo. E aí, continuando então o nosso papo, você falou essa questão que as pessoas elas acabam empilhando, né, o conhecimento e acabam não usando essas formações. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que houve uma facilidade de alguns anos para cá para as pessoas conseguirem fazer faculdade, porque antigamente era muito mais difícil, né? Uma que não tinha a graduação online, que hoje acho que facilita muito as pessoas que não têm tempo ou não têm uma condição financeira boa também conseguem pagar menos, né, numa graduação EAD. Então eu acho que isso fez crescer o número de pessoas que vão para a faculdade. Antigamente você tinha que escolher muito bem o que você ia fazer, porque era caro e era complicado, né? Uhum. E hoje tem uma facilidade maior. Então hoje acho que você acaba, às vezes, fazendo uma faculdade por impulso e quando você vai ver ao certo como que é a área, ou você acaba pensando bem, não era bem o que você gostaria. Eu acredito que isso influencia muito as pessoas fazerem cursos que elas não estão muito afim. E outra coisa que também eu acho que desde sempre acontece são os próprios pais quererem falar para o filho o que ele deve fazer. Não, você não deveria fazer essa faculdade, você deveria fazer direito, você deveria fazer medicina, para você ter
um alcance melhor. Mas você acha que isso ainda acontece? Porque antigamente era muito Era assim. muito, né? Porque a gente tinha essa questão da faculdade ser cara, o acesso à faculdade ser mais difícil para as pessoas em geral. Mas você acha que ainda hoje, com toda essa facilidade, com essa questão de incentivos do governo, bolsas de estudo, você acha que os pais ainda determinam a profissão dos filhos? Eu acho que sim, eu acho que ainda tem muita influência. Não são todos. Hoje acho que tem um pessoal já de uma outra geração que pensa diferente, que o filho tem que fazer o que ele realmente quer fazer. Mas ainda tem, principalmente aquelas pessoas que já vêm com essa referência dos próprios pais deles e traz isso para os dias atuais, né? E às vezes você acaba minando um potencial de alguém que queria fazer alguma coisa diferente, mas você acha que aquilo não vai dar dinheiro. A comunicação, né, que é a área que eu escolhi, é uma área dessas. E eu, inclusive, já sofri isso há alguns anos, né, atrás com a minha mãe, com a minha avó, o meu pai também, falando, tem certeza que você vai fazer essa faculdade, tem certeza que você vai fazer isso. Isso daí dá dinheiro. Então, às vezes nem é para querer te desanimar, é pela falta de conhecimento mesmo deles nessa área específica, né? Mas eu acho que ainda acontece. Não é como acontecia antes, mas acho que ainda tem muita coisa, muita influência ainda, né? E falando em acontece, você pode mandar a sua pergunta para o @SenaCAcontece. Escreve a sua pergunta que a gente vai fazer agora ao vivo com o Maurício Silva, aproveitar que ele está aqui hoje com a gente, super disposto, mas certeza. Depois do intervalo, viu? A gente vai falar também com um link ao vivo com a nossa queridona, Ellie de Queridona, nossa repórter, que vai falar sobre a Débora Rodrigues. A Débora Rodrigues, ela foi acusada pela Procuradoria-Geral da República por puxar a estátua do Supremo Tribunal Federal com um batom. Mas isso você vai acompanhar com a gente depois do intervalo. Não sai daí. Errei o comercial. Ah, mas já que eu tô aqui, bora falar de promoção, né? 2 Whopper por R$ 25, com carne grelhada e livre de ingredientes artificiais. Quem diria? Eu 100% virtual, oferecendo um Whopper 100% de verdade. Ah, uma pena eu não conseguir provar. Aproveite que você pode provar e vem comer comida de verdade. 2 Whopper por R$ 25. O BK é fogo. Tem no BK, tem no BK. O Senac Acontece está de volta. E agora vamos com o nosso link ao vivo com a Ellie de Queridona, nossa repórter. Ela vai falar um pouco mais sobre a Débora Rodrigues dos Santos, que foi acusada de pichar a Estátua da Justiça durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Será julgada no Supremo Tribunal Federal em 25 de abril. Condenada a 14 anos de prisão, ela responde por crimes como tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. Temos mais informações sobre este caso com a nossa enviada especial de Brasília, Ellie de Queridona. Boa noite, Ellie. Boa noite, Flávio. Boa noite, Senac. Tudo bem? Hoje eu trago atualizações do caso da Débora, a pichadora que escreveu Perdeu Mané de batom na estátua do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro, em meio a atos golpistas. Débora estava presa, mas no dia 28, o Alexandre de Moraes ele concedeu a prisão domiciliar. E ele votou para que a pena dela fosse de 14 anos, sendo 50 mil de multa, 30 milhões para danos morais coletivos e, além disso, né, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito de 4 anos e 6 meses, golpe de Estado de pena de 5 anos, o dano qualificado de pena de 1 ano e 6 meses, além
do pagamento de multa, associação criminosa armada, de pena de 1 ano e 6 meses. Ela deixou uma carta a Moraes e nela ela diz: se arrepender amargamente do ato que a causa vergonha e consequências irreparáveis. A cabeleireira afirma ainda que jamais compactuou com atitudes violentas ou ilícitas. Fui a Brasília, pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos. Porém, aos poucos, fui percebendo que o movimento foi ficando mais acalorado, prosseguiu ela. São essas as atualizações do caso. Boa noite, Flavinho. Boa noite, Senac Acontece. E até mais. Boa noite, Erid. Muito obrigado pelas informações. E voltando com a nossa entrevista com o Maurício Silva, eu acho que nós temos uma pergunta direto aqui do nosso @Senac Acontece. Legal. O pessoal mandou uma pergunta para você. A produção está separando aí, produção? Estão resgatando, já a gente faz a pergunta, mas vamos continuar o nosso papo. Então, no caso, você aconselharia hoje, de forma prática, uma pessoa que ainda não tem muita certeza de que carreira seguir, dela já ingressar diretamente para uma faculdade para fazer um curso de bacharelado ou experimentar algum curso técnico? Eu indicaria o curso técnico, acho que é o caminho mais rápido e assertivo, porque não tem o tempo que um bacharelado tem, que pode ser 4, 5 anos, mas ali você já adquire uma experiência e já sai pronto para atuar em determinada área. E se for uma área que te agradou, né, durante esse curso técnico, você pode aí sim pensar numa graduação, num bacharelado, né? Eu acho que seria o caminho mais certeiro hoje em dia para você não fazer igual eu mesmo fiz, de entrar numa faculdade que hoje eu não uso para praticamente nada. É o drive-thru da educação, drive-thru então, da educação, né? é isso mesmo. Maravilha. A produção disse que eu acho que já conseguiu pegar a pergunta aqui. Legal. O Kevinho está perguntando para você se 30 anos é muito tarde para se começar uma faculdade. Ele fala do Mato Grosso do Sul, de Vivara Grande. Legal, Kevinho. De forma alguma, muito pelo contrário, 30 anos você ainda tem uma vida pela frente. Eu acredito que hoje, com a facilidade que a gente tem, não só nos 30, mas nos 40, nos 50, 60, a gente não pode desistir de fazer algo que a gente quer. E eu acho que você estudar na área que você deseja, mesmo que seja tarde, seja pela dificuldade que você passou durante a vida, ou a falta de tempo, né? Independente do motivo, eu acho que você tem que correr atrás sim. Não é tarde para você se formar e você tem um tempão ainda pela frente, então vai para cima e faz o que você quer fazer, cara. Não desiste. Idade acho que não pode ser empecilho para começar jamais. Não, eu sou muito contra essas pessoas que falam: eu já tô velho demais para fazer isso ou aquilo. E não só na educação, acho que qualquer coisa na vida. Enquanto a gente estiver respirando, a gente não pode parar. Legal. E você continua estudando? Sim, continuo. Além da graduação, das pós que eu fiz, estou fazendo um curso agora aqui no Senac, né, do setor locução, de radialismo. Estou fazendo também outro curso de locução comercial. Pretendo continuar estudando essa área, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu também quero fazer um curso de teatro, que eu sempre quis fazer e não tive ainda a oportunidade. É uma coisa que eu ainda pretendo fazer. Então, acho que parar de estudar nunca. Acho que a gente precisa se atualizar, né? Nos dias de hoje as coisas acontecem muito rápido. E se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. Então, eu acho que é importante não parar. A mente tem que continuar funcionando, então eu não vou parar nunca. Maravilha. E falar sobre educação é uma conversa que flui, né? Mas o nosso programa, infelizmente, ele tem hora e a gente está chegando ao fim. Que pena. Deixa para os nossos espectadores aí as suas redes sociais, os seus contatos. Quem quiser me seguir lá no Instagram, mal_007. Pode seguir lá. E é isso. Vamos conversar aí, vamos falar mais sobre educação e muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. E olha só, o programa está chegando ao fim, mas você pode continuar no nosso bate-papo do podcast do Senac, que acontece daqui a pouquinho junto com o Maurício lá, tá bom? Plateia maravilhosa, muito obrigado. Uma plateia hoje linda. Com certeza. O Senac Acontece volta amanhã. Na sequência tem Talk Suzy. Muito obrigado pela audiência. Até mais.